Carlos Brandão, do Piauí. Rafael Fonteles, de Alagoas. Paulo Dantas. Pede-se a todas e a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Para dar início a esta cerimônia, tem a palavra o beneficiário e entregador por aplicativo, Tiago Nascimento. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, ministro, todos que estão aqui. Eu sou o Tiago, entregador do aplicativo, e vou contar um pouco da minha história, da minha luta no aplicativo, entendeu? E eu faço entrega no aplicativo há 5 anos, mais ou menos, e a questão da CNH, eu nunca tive condições de tirar CNH, entendeu? Questão financeira, tenho 2 filhos autistas, nível 3, nível 1, e minha luta é grande com eles. E toda semana eu tenho que comprar fralda, remédio controlado, e eu trabalho por isso. E eu recebo Bolsa Família, BPC Lua, entendeu, senhor presidente? E a CNH vai ajudar muito, todos, somente eu estou precisando muito tirar habilitação para melhorar minha carreira financeira, totalmente, e também minha correria também, que eu faço todo dia, questão de bicicleta, que eu vou para Águas Claras aqui de Brasília, do Recanto para dar uns 15 quilômetros, indo e voltando, que eu começo, às vezes eu começo às 6 horas da manhã e vou até meia-noite, todo dia, para poder dar o sustento para minha família. E todos nós precisamos dessa questão da habilitação aí para nós aí, que tem muita gente que não tem condição de pagar valor altíssimo, juros abusivos aí também, entendeu? A questão dessa habilitação para nós vai ajudar muito, senhor presidente, ajudar muito. Todos nós entregadores aí estamos tentando lutar por isso. E é só isso, obrigado.
Faz uso da palavra o presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhores ministros, senhoras ministras, autoridades presentes, é uma honra participar dessa cerimônia que marca um passo decisivo para a mobilidade, para a segurança viária e, sobretudo, para a inclusão produtiva no Brasil. A apresentação da CNH do Brasil representa muito mais do que uma atualização regulatória. É uma medida estratégica para conectar duas necessidades fundamentais do país: a geração de emprego e renda e a qualificação de profissionais para o setor do transporte. Vivemos um cenário desafiador. A frota de veículos do Brasil praticamente dobrou nos últimos 15 anos. O setor de transporte segue em expansão e, ainda assim, enfrentamos um déficit permanente de motoristas qualificados. A pesquisa mostra essa realidade. No transporte de cargas, 44,6% das empresas têm vaga aberta para motorista. No transporte de passageiros urbanos, o índice é de mais de 50%. No transporte de passageiros rodoviários, 55,6% das empresas têm vagas em abertas. A dificuldade de acesso à habilitação sempre foi um impeditivo para milhares de brasileiros que desejam trabalhar. Esperamos que, com a CNH do Brasil, esse processo seja modernizado e simplificado, permitindo que mais pessoas tenham acesso à oportunidade real de trabalho e cidadania. Essa iniciativa aproxima o Brasil das melhores práticas internacionais, fortalece a segurança viária e cria caminhos mais rápidos e acessíveis para que brasileiros possam se qualificar, ocupar vagas que hoje permanecem abertas. Senhoras e senhores, ampliar o acesso à CNH com qualidade e responsabilidade significa aumentar a empregabilidade e fortalecer toda a cadeia produtiva do transporte, essencial para o abastecimento do país, para a economia e para os serviços públicos. Neste contexto, o sistema de transporte, por meio do SESC-SENAT, reafirma seu compromisso com o governo federal e com a sociedade brasileira. Utilizarmos a nossa expertise enquanto instituição de capacidade profissional e desenvolvermos todo o conteúdo do curso de formação de instrutores que vai se preparar os profissionais para a formação dos condutores. Estamos preparados para atuar de forma ainda mais abrangente, apoiando diretamente o ingresso de novos motoristas no mercado. Nossos programas de capacitação serão atualizados para atender às novas exigências, fortalecendo nossa rede nacional e levando ainda mais o padrão de excelência e formação oferecida. O SESC-SENAT está presente em todo o território nacional e oferece não apenas treinamento técnico, mas também saúde, bem-estar e educação continuada. Ao combinar esses pilares, contribuímos para um processo formativo moderno, inclusive, alinhado com as demandas do Brasil. Nosso papel é garantir que mais pessoas tenham acesso a emprego e renda, ao mesmo tempo que apoiamos um setor com motoristas melhor preparados, responsáveis, comprometidos com segurança. Por isso, parabenizo o Presidente da República, o Ministério dos Transportes e o Senatran pela iniciativa e coloco o sistema de transporte à disposição para esse novo momento de formação de condutores do Brasil. Juntos estamos construindo um caminho que gera oportunidades, fortalece a economia e promove um trânsito mais seguro para todos. Muito obrigado. Pronuncia-se neste momento o ministro dos Transportes, Renan Filho. Presidente Lula, bom dia. Queria saudá-lo e parabenizá-lo pela decisão que o senhor toma hoje de modernizar, de simplificar e de baratear a Carteira Nacional de Habilitação para o povo brasileiro. Uma decisão politicamente muito forte, presidente, que vai atender cerca de 100 milhões de brasileiros que ou têm a carteira ou estão esperando, como disse o nosso companheiro que falou há pouco, a oportunidade para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Vice-presidente Geraldo Alckmin,
ex-governador do estado de São Paulo e que, por consequência, conhece bem esta realidade. Queria lhe dizer, vice-presidente Alckmin, que o estado de São Paulo é o estado que tinha a carteira nacional de habilitação mais barata do Brasil. Provavelmente pela concorrência, pela quantidade de empresas que tem lá. E, do outro lado, é o estado que tem uma das rendas mais elevadas do país. O que significa dizer que o ideal é que a carteira fosse mais barata em outras partes, onde as pessoas não conseguem pagar tanto. Está ali o governador Paulo Dantas, presidente Lula, de Alagoas. O estado de Alagoas tinha a segunda carteira mais barata do Brasil. E a gente já vinha trabalhando nessa direção. E o senhor vai fazer uma mudança agora que vai certamente criar oportunidades para muitos brasileiros que hoje nos assistem esperançosos Brasil afora. Essa política ela é tão forte que a demanda por formação de condutores no Brasil parou decisivamente. Está todo mundo esperando hoje pelo barateamento da Carteira Nacional de Habilitação. A imprensa está presente, que vai cair em até 80% nos estados brasileiros. É uma marca muito forte e muito importante. Quero saudar o ministro Rui Costa, agradecer, Rui, pelo apoio, pela parceria nesse processo. Queria saudar também a ministra Gleisi Hoffmann, pelas discussões, pelo apoio e por estar presente nesta solenidade agora. Nós estamos fazendo uma mudança em duas frentes, presidente, que eu vou já falar, e é uma mudança decisiva no governo, porque hoje nós estamos publicando uma resolução do CONTRAN e o senhor vai editar uma medida provisória dando amplitude nacional a esse programa. Nós estamos chamando de medida provisória do bom condutor, que trará uma série de estímulos ao bom condutor no Brasil. E o ministro Rui, a ministra Gleisi e o ministro Sidônio, nós três trabalhamos juntos para que esse programa pudesse dar certo. E nesse momento, presidente, sem quebrar a ordem aqui dos agradecimentos, eu queria agradecer a todos os presidentes dos DETRANs que estão aqui presentes, que vão implementar essas mudanças. Está ali o Givaldo, que é o presidente da Associação Nacional dos DETRANs, que são órgãos que, junto com o governo federal, têm tecnologia hoje para fazer chegar na ponta, Givaldo, as decisões que nós estamos tomando aqui. Muito obrigado também pela parceria e pelas discussões profundas. Eu encontrei, Givaldo, agora o deputado Juscelino Filho, ex-ministro das Comunicações do presidente Lula, e ele me dizia que ele foi anteriormente o relator do novo Código de Trânsito brasileiro. Ele disse que tentou tocar em algumas dessas questões, presidente, mas não conseguiu na época. E eu queria dizer ao senhor aqui que nós só estamos fazendo isso, que vai ser transformador e o senhor vai sentir quando andar na rua, porque as pessoas vão dizer o que o nosso companheiro disse aqui há pouco. Como eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem ao presidente Lula assim: eu cursei uma universidade porque tive acesso pelo ProUni, eu estou fazendo a feira da minha casa porque sou beneficiário do Bolsa Família, eu tenho uma casa própria porque fui beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida. Agora o senhor vai ouvir no Brasil que o cidadão tirou a Carteira Nacional de Habilitação para acessar o mercado de trabalho graças a esse trabalho. Isso vai ser muito forte, vai ser significativo. E a maior demonstração disso, presidente, é que mesmo em meio a uma política muito dividida, como a gente observa no Brasil e no mundo hoje, presidente Alckmin, a gente observa no Brasil e no mundo inteiro, política muito dividida, não há oposição nos estados brasileiros a essa política. Eu já fui governador e eu sei o que significa não ter oposição a política desse tamanho. Está ali o governador Paulo, está aqui o vice-presidente Alckmin, que foi governador, estão aqui também os governadores Rafael Fonteles e o governador Carlos Brandão, que estava aqui, muitos parlamentares presentes. Queria saudá-los a todos, e isso é muito simbólico no momento de divisão política muito grande. Queria registrar aqui e agradecer muito as presenças dos três governadores, que materializam a presença dos estados brasileiros nessa solenidade. O governador Paulo, que é meu companheiro lá de Alagoas, meu correligionário político, tem sido, presidente, um excelente governador, um cara presente, próximo das pessoas,
um cara com posição política firme. Alagoas tem um programa nesse âmbito da CNH que todo mundo que é do CAD único não paga a taxa do Detran. Isso é super relevante porque paga-se lá uma taxa menor. Parabéns, governador. E agradecer muito especialmente o governador Carlos Brandão e o governador Rafael, que estão aqui materializando a presença dos governadores, e dizer ao governador Brandão, presidente, que há pouco eu estava conversando com o senhor sobre a entrega da ponte do Estreito, aquela ponte que sofreu um colapso há um ano atrás, e o senhor vai entregar a maior grande infraestrutura, obra de arte de infraestrutura como uma ponte desse nível, em menos de um ano, pela primeira vez na história do Brasil. Uma obra muito relevante, o governador Brandão acompanhou. E ela estará pronta até o próximo dia 20. Nós estávamos combinando como vamos fazer lá, governador, a entrega. Queria também aqui saudar o presidente do SERPRO, o Wilton Mota. Queria lhe dizer, presidente Lula, que o senhor ainda vai governar o Brasil por alguns anos. Antes disso, nós vamos ter ainda que disputar o voto do brasileiro. E o SERPRO, a gente estabelecer, ministra Gleisi e ministro Rui, ministro Sidônio, vice-presidente Alckmin, uma política nacional para o bom aproveitamento dos dados, para modernizar o governo, para demonstrar que a gente pode chegar na ponta, utilizando a experiência do SERPRO e, quem sabe, criando uma gestão nacional de dados, porque as maiores empresas do planeta hoje, elas não gerem ativos físicos, elas estão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e elas gerem dados, gerem informação. E o maior detentor de informação no Brasil é o poder público. E o SERPRO tem um papel super relevante. Eu queria, na presença do presidente Wilton aqui, agradecer a todos os servidores do SERPRO que materializaram. Daqui a pouquinho, presidente, nós vamos virar a chave para o CNH do Brasil, e o aplicativo que hoje é a carteira digital de trânsito vai virar a nova CNH do Brasil e vai dar a possibilidade de, na ponta, o cidadão ser formado digitalmente para fazer a prova do Detran. Isso vai ser uma revolução. Queria agradecer ao SERPRO, nós fizemos umas 10 reuniões presenciais, presidente, e permitiu que a gente tivesse aqui. Então, parabéns, presidente Wilton. Queria saudar a Joyce e o Tiago, que são dois beneficiários. O Tiago falou aqui há pouco. Eu queria lhe dizer, Tiago, dar um depoimento pessoal. Eu, presidente, conversei com muita gente nesse período. Na verdade, como diz lá no Nordeste, lapada de 10, eu levei sozinho nesse processo. Porque não é moleza mudar isso, não. Quebrar a reserva de mercado, defender contra cartelização, tabelamento de preço, para levar o barateamento para o cidadão. Não é mole, não. É duro. Mas eu fui ali, engrossando o couro, e conversei com muita gente. Mas um depoimento como esse que o Tiago deu aqui há pouco, presidente, me chamou muita atenção. Ele disse assim, ele também entrega de bicicleta, Tiago. E tem gente que pede no iFood para que o entregador, senador Omar Aziz, vai entregar de bicicleta. Porque o entregador de bicicleta, ele não emite carbono. E há essa propaganda internacional pela redução da emissão de carbono, que na verdade ele emite, né, presidente? Porque quando a gente respira oxigênio, a gente expira gás carbônico. Só que a única diferença é que quando ele entrega de moto, ele consome gasolina. E quando ele entrega na bicicleta, ele consome caloria. E depois que uma pessoa entrega durante 4 meses, rodando 60 quilômetros de bicicleta por dia, como disse aqui o Tiago, o organismo dela apresenta conta. Apresenta conta na saúde pública brasileira, apresenta conta para a saúde dele próprio. Então, às vezes, a gente pede pelo aplicativo para não emitir carbono, e a gente está gastando caloria do povo brasileiro pelas ruas do Brasil, enquanto ele ganha um salário menor do que quem entrega de moto. Então, Tiago, essa é a mudança, presidente, que o senhor está fazendo de dar oportunidade ao povo brasileiro. Isso é muito marcante.
E eu queria, presidente Lula, dizer agora, toda a imprensa aqui presente, parlamentares, que nós estamos fazendo duas medidas hoje. Duas. Uma é a resolução do CONTRAN. Foi aprovada na segunda-feira da semana passada e que nós aguardamos a solenidade de hoje para publicá-la no Diário Oficial. A resolução do CONTRAN, ela acaba com a obrigatoriedade de autoescola. As autoescolas vão continuar, presidente, e elas vão vender mais, porque mais gente vai poder pagar agora a carteira a um preço mais barato. Esse é o próximo fenômeno que nós vamos observar aí nas ruas. Mas o cidadão não será mais obrigado. Ele vai poder contratar uma autoescola ou ele vai poder contratar um instrutor autônomo para formá-lo na condução daquele veículo. Tem muitos municípios no Brasil que não tem autoescola. O cidadão precisa sair da sua cidade para fazer autoescola na cidade vizinha. Custa 3 mil, 4 mil reais para tirar a carteira, fora os custos de deslocamento, de alimentação, a perda do dia de trabalho. Então essa mudança, ela é uma mudança que chega na ponta. Enquanto agora, provavelmente, em todas as cidades do Brasil, nós teremos instrutores autônomos que vão na casa do cidadão dizer, olha, eu vou te dar tantas aulas e vou lhe preparar para a prova prática do Detran. Essa é uma parte da mudança. Além disso, presidente Lula, o Brasil era um dos poucos países do mundo que não permitia o cidadão aprender em carro automático. Eu fui esses dias numa concessionária com o presidente Alckmin, nós fizemos um grande programa no governo do senhor, que é um programa que reduziu o preço do veículo popular. Está vendendo pra caramba. 24% dos carros vendidos no Brasil hoje, ministra Gleisi, são exatamente desse programa que reduziu o preço, porque o preço do carro é importante. O senhor teve na BYD, agora, lá na Bahia. Quem não lembra, né, Rui? A BYD era a fábrica da Ford, que tinha fechado anteriormente, presidente. O senhor foi lá, reabriu a fábrica. Naquela fábrica não tem carro hoje mecânico mais. O Brasil era um dos únicos países do mundo que não permitia o povo brasileiro aprender em carro automático. Porque, como maneira de manter a obrigatoriedade, precisava se passar a ideia que dirigir é difícil, não é intuitivo, é arriscado, é quase um risco à própria sociedade. E agora nós estamos simplificando tudo isso, porque dirigir cada dia é mais simples. Daqui a pouco a gente vai ver o carro semi-autônomo. O cidadão vai andar ali, mas ele já vai fazer boa parte de tudo que a pessoa dirige. Isso já está acontecendo em muitos lugares. Então essa resolução, ela abre a competição. Competição e concorrência significa preço justo para o serviço prestado e melhor qualidade para as pessoas. Isso é que essa resolução faz do CONTRAN. E o segundo ponto, a medida provisória do bom condutor, presidente, vai fazer 3 coisas. Eu estou aí há um tempo na política, presidente Lula, já fui prefeito, o senhor sabe, eu estava até vendo um vídeo da minha primeira campanha de prefeito, eu bem jovem ainda, e lá naquele videozinho que eu divulguei na cidade, aparece o senhor 2 vezes no vídeo. Eu vou até lhe mostrar isso, porque foi muitos anos depois. Eu fui candidato em 2004, a primeira vez. Depois eu fui deputado, depois eu fui 2 vezes lá governador de Alagoas, agora fui eleito para o Senado. Então eu tenho uma caminhada que já não é tão curta. E eu já vi muitas medidas provisórias que tratam de muita coisa. Tanta coisa que ninguém sabe direito explicar do que ela trata. Ela tem tanto tema. Nessa medida provisória, eu queria dizer a todo mundo aqui presente, ela trata de 3 coisas apenas. 3 pontos. O primeiro é o estímulo ao bom condutor. O Brasil só penalizava o condutor. Faço uma comparação com a Serasa. A Serasa inscrevia lá quem tem dívida. Mas e o bom pagador? Por que não tinha um cadastro para dizer quem paga bem, quem paga em dia, vai pagar menos juros? Depois o Brasil criou esse cadastro do bom pagador. Agora, no trânsito era assim, presidente, se o sujeito estacionasse numa vaga errada, avançasse o sinal, com razão, ele estava cumprindo uma infração de trânsito, ele estava cometendo uma infração de trânsito e estava levando ponto na carteira. Muito bem, se levar muito ponto, perde a carteira, continua
perdendo no Brasil a carteira o infrator. Mas qual é o benefício para o cidadão que não comete infração de trânsito, que é bom condutor? Nunca houve. Agora, com essa medida provisória do senhor, o bom condutor, se ele não levar ponto na carteira, se ele não cometer infração de trânsito, ele não vai precisar voltar ao Detran, pagar novas taxas de exame, porque a carteira vai ser renovada automaticamente, presidente. Isso é muito relevante, que o senhor talvez esteja dizendo assim: quantas pessoas são? 60 milhões de brasileiros têm um aplicativo. 80 milhões de brasileiros têm carteira de habilitação. Cerca de 10 milhões, aproximadamente, são obrigados a renovar todo ano. A cada ano, como tem 80 no total, a cada ano cerca de 10 milhões de pessoas eram obrigadas a renovar. E agora, se ele for bom condutor, ele não será obrigado a renovar. Esse é o primeiro ponto da medida provisória. Por isso que ela se chama medida provisória do bom condutor. Segundo ponto, nós vamos baixar 40% o custo dos exames para todo o povo brasileiro. Os exames médicos e psicológicos, estão aqui os diretores do Detran, vão baixar 40%. A média desses exames era aproximadamente R$300. Vai cair, senhores diretores gerais, presidentes de Detran, para no máximo R$180. E eu anuncio aos senhores que eu fiz um entendimento com o segmento para que a gente chegasse a esse ponto. Isso vai colaborar para que a gente atinja os 80% de redução no preço da CNH. E o terceiro ponto, presidente, dessa medida provisória bem simples, do bom condutor, da redução do custo de exame, o terceiro ponto é que o brasileiro era obrigado, como um dos poucos do mundo, está ali o presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, prefeito Marcelo Beltrão, que eu mando um abraço a todos os prefeitos do Brasil que acompanham esta solenidade, para dizer, Marcelo, que o povo brasileiro era obrigado pela lei a ter a carteira digital. Queria fazer uma pergunta aqui a ter a carteira digital e a impressa. Eu queria fazer uma pergunta aqui a todo mundo que está aqui, para o presidente Lula ver. Fazer uma pergunta e vocês, se puderem, respondam levantando o braço para quem tem o aplicativo da carteira digital de trânsito no celular. Por favor, levanta o braço quem tem. Está vendo, presidente? Todas as pessoas, basicamente, têm o aplicativo. Esse aplicativo deles, quando acabar essa solenidade, o SERPRO vai disparar a mudança e vai se chamar CNH do Brasil. É nele que as pessoas do Brasil vão poder fazer o curso teórico. E agora, o cidadão, quando for tirar a carteira, o Tiago já é de uma geração, presidente, diferente da minha e diferente da do senhor. As pessoas não mexem mais com papel. Até o dinheiro hoje é só Pix. Eu vi o Pix bater a marca de 300 milhões de Pix por dia, diferentes, esses dias agora. 300 milhões de Pix em um dia. Por que é tanto? Porque ninguém tem mais dinheiro, ninguém paga mais no dinheiro, é tudo no Pix. Então agora, o que vai acontecer com o cidadão? Quem quiser ter apenas a carteira digital de trânsito, vai ter apenas a digital. Quem quiser comprar também a física, para guardar em casa, ou andar com ela naquela carteira que antigamente as pessoas andavam no bolso, uma carteira de couro, assim, que hoje em dia as pessoas não andam mais com aquela carteira de couro no bolso, com algumas notas de papel moeda, com a carteira de habilitação, a carteira de identidade, alguns cartões de banco. O cartão do banco é no celular, a carteira nacional de habilitação é no celular, o dinheiro não tem, é o Pix. E por que é que os Detrans obrigavam o cidadão a comprar a carteira física? Isso não tem mais lógica, o Detran e o Brasil, porque isso era lei. Não era só o Detran e os governos do Estado, era o governo federal e governos estaduais. Então o povo brasileiro agora, quem quiser, vai adquirir a carteira física. E quem não quiser, vai receber a carteira digital, presidente, gratuitamente depois do momento que passar na prova prática do Detran. Então eu finalizo, presidente Lula, dizendo que isso vai melhorar a segurança do trânsito, como disse aqui o presidente Wander. Por que vai melhorar? Primeiro vai formalizar.
a gente tem até 20 milhões de condutores dirigindo sem carteira, especialmente motocicletas. Esses são os mais vulneráveis. No Brasil, quando a gente checa um CPF de um cidadão que tem uma moto, e depois olha, se esse CPF que possui uma moto, ele tem CNH, 54% não tem. Tem alguns estados brasileiros que chega a 70% o cidadão ser proprietário de uma moto e não tem a CNH. Isso demonstra que esse modelo, ele tinha falido. As pessoas mais pobres não tinham mais condição de ter uma carteira nacional de habilitação. Então o trânsito vai melhorar, porque o cidadão já estava dirigindo e agora vai dirigir com a sua carteira de habilitação. Além disso, a concorrência vai melhorar a prestação do serviço. E nós vamos manter, queria dizer à imprensa brasileira, as provas, tanto a prova teórica quanto a prova prática. E elas é que avaliam se o cidadão sabe ou não conduzir. Não um monte de coisa que o Estado obrigava o cidadão a ter. Quer ver? Para os donos de autoescola do Brasil que estão nos ouvindo agora, presidente, aos montes, a autoescola não tem mais nenhuma regra interna para ela. Porque antes, nós, governo, dizíamos assim, quantas salas ele tem que ter, qual é o tamanho da sala que ele tem que ter, quantas cadeiras ele tinha que ter naquela sala. Ele tinha que dar aula e ter uma outra empresa fiscalizando se o aluno estava tendo a aula, e depois esse mesmo aluno fazer a prova, porque se fiscaliza o aluno tendo a aula, não precisava de prova. Mas fazer as duas coisas, isso só encarece, burocratiza e afasta o povo brasileiro da formalização. Eu concluo, presidente Lula, as minhas palavras, dizendo que esse ano eu assisti aqui ao seu lado, de camarote, porque o senhor me convidou para ser ministro dos transportes, uma aula do senhor ao longo do ano de gestão pública. Uma aula. Primeiro, o senhor enfrentou com dignidade e com altivez o tarifaço internacional, sendo a maior voz desse planeta para defender o livre comércio e para defender o Brasil. Muita gente teve vontade de fazer o que o senhor fez, presidente, mas não teve coragem. Não teve coragem, o senhor fez. O senhor fez, e eu me lembro, quando eu estava um dia no interior de Pernambuco, conversando com um setor que produz frutas por lá, e alguém disse assim, rapaz, o presidente Lula enfrentando dessa maneira, a gente é que vai pagar a conta. Eu disse ao cidadão, ao contrário, o presidente Lula enfrentando dessa maneira, ele vai te livrar dessa conta que você está achando que vai pagar. E livrou, porque nessa retirada das tarifas, dos 40% de tarifas sobre a carne, sobre o café, sobre a manga, presidente, o senhor deu uma aula internacional de como defender a soberania nacional de cabeça erguida, sem baixar a cabeça para quem quer que seja. E eu assisti de camarote essa aula. A segunda foi quando o senhor aprovou a redução do imposto de renda. Está ali o líder do governo no Senado, o senador Randolph, e o senhor disse o seguinte, no Brasil, quem ganha até 5 e quem ganha até 7.300, até 5 vai pagar 0 e até 7.300 vai ter uma redução. Mas mais do que dizer isso, o senhor disse, pela primeira vez, quem ganha muito dinheiro e não pagava nada, vai pagar um pouco mais para sustentar essa política. Essa é uma das mais transformadoras políticas de distribuição de renda disponível para a população, vai fortalecer o comércio, vai botar bilhões girando na economia, como essa da autoescola, presidente. Sabe quanto é que gasta isso aqui, presidente Lula? Me permita, pelas palavras mais longas do que o usual, nos outros discursos que eu fiz aqui, mas o Brasil gasta hoje para o povo brasileiro, pessoas como o Tiago, que está aqui para tirar a habilitação, em torno de 15 bilhões de reais só com a primeira carteira. E nas renovações estima-se que algo em torno de mais 10 bilhões de reais por ano. Isso serão 25 bilhões de reais que serão injetados na economia em outros setores, vai fortalecer o consumo, porque o Tiago, ele não pagava 3 mil reais, mas se a carteira cair para 700, ele vai botar uma mola ali, e eu queria lhe dizer, Tiago, não disse antes, vou dizer agora, que eu não vou poder acompanhar as carteiras de habilitação de todos os brasileiros, mas você pode sair daqui junto comigo, porque a sua eu vou acompanhar até você tirar a sua carteira nacional de habilitação. Não vou deixar você no meio do caminho de jeito nenhum. Então,
Então, presidente, imposto de renda é uma reforma econômica grande, porque fortalece o consumo. Enquanto o rico, que não pagava imposto de renda, presidente Lula, ele poupa o dinheiro, que eu só imagino que o sujeito que ganha 100 mil reais por mês, ele nem gasta. Ele não consegue gastar, senador Omar. Então ele poupa uma parte. Se você pega o imposto de renda desses 100 mil e dá para quem ganha até 5, ele não poupa nada, ele compra. Ele compra caderno para o filho no começo do ano, ele paga uma conta. Então é isso que vai acontecer, presidente. E por fim, eu estou assistindo agora o senhor fazer um enfrentamento a uma reserva de mercado muito antiga no Brasil, que penalizava o cidadão e que agora vai significar acesso, formalização no trânsito e uma reforma microeconômica que vai aumentar o consumo de maneira geral. Eu vou me dedicar agora diariamente, queria dizer à imprensa, para que a gente faça uma live diária para informar o cidadão o que está acontecendo, mostrando os dados do dashboard do SERPRO, mostrando o comportamento na ponta, porque essa transformação garantida aqui hoje pelo presidente Lula vai ser sem dúvida um novo momento para o Brasil, para as pessoas que precisam tirar uma carteira de habilitação para dirigir o seu próprio veículo, sim, mas sobretudo para quem precisa ter uma carteira de habilitação para, como o Tiago, acessar o mercado de trabalho com um emprego melhor e com melhor remuneração. Muito obrigado e parabéns, presidente Lula. Tem a palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministros Renan Filho, Rui Costa, Silvio Filho, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira, governadores Paulo Dantas, Rafael Fonteles e Carlos Brandão, Vander Costa, presidente da CNT, Wilton Mota, presidente da SERPRO, Joyce Alves, Tiago Nascimento, senadores, deputados, amigas e amigos. Uma palavra brevíssima, mas destacar aqui o grande passo que estamos dando. O Brasil tem uma herança cultural, cartorial, criar regra, todo dia, criar regra, criar custo, privilégio e desperdício. Nós precisamos mudar isso. E hoje estamos dando um grande passo. Eu me lembro lá atrás, presidente, inventaram uma caixinha de primeiros socorros. Todo motorista tinha que comprar aquele estojo, mercúrio cromo, band-aid, esparadrapo, gastar dinheiro, coisa inútil. Eu era governador, inventaram de mudar o extintor de incêndio. Vai ter que mudar o extintor, um mais chique. Falei, eu vou entrar na justiça, se fizerem isso. Qual país da Europa exigia em carro individual extintor de incêndio? Nenhum. É ônibus, metrô e trem. Então nós estamos dando um passo importantíssimo. No táxi, presidente, o senhor zerou a taxa no Inmetro para a revalidação do taxímetro. Não precisava ser todo ano, agora vai ser de 2 em 2 anos e taxa zero. Venda de frango para a Europa, presidente, era papel, atrasava R$ 166 por guia. Hoje é certificado de origem digital, não tem mais taxa nenhuma. Licença para importação e exportação. Uma licença, uma empresa que exportava 3 produtos por semana, 3 licenças. Importava 2 licenças. Agora uma licença flex por 4 anos. Portal único, vai reduzir 40 bilhões o custo Brasil. Uma carga parada um dia num porto custa 0,8% da carga. Então o senhor está dando passos importantíssimos na desburocratização. E hoje, um gol de placa do senhor, do Renan e de todo o time. A CNH tem que ser um certificado de habilidade e não um impedimento à mobilidade. Quem pode pagar
quem pode pagar 4, 5 mil reais. O Renan colocou bem, tem estado brasileiro, tem 3 vezes mais moto do que carteira de habilitação. Por quê? As pessoas não querem tirar, não tem dinheiro para pagar quase 3 salários mínimos para tirar uma CNH. Medida de alto interesse público, simplificadora, reduzidora de custos e beneficiando a sociedade e quem precisa. Parabéns. Agora será exibido um vídeo do Ministério dos Transportes. Eu faço mais 15 entregas por dia, tudo de bicicleta. Eu sempre tive vontade de ter uma moto, tirar a habilitação, andar direitinho. Muita gente aí quer tirar a habilitação, mas as condições, não tem as condições. O maior obstáculo para tirar a CNH não é aprender, é pagar. Quanto menos burocrático for e mais barato for, esses trabalhadores vão poder se regularizar e continuar levando o pão de cada dia para casa. É por isso que tanta gente fica para trás, principalmente as mulheres. Para mim, tirar a habilitação foi bem complicado. Eu tive que primeiro me preparar financeiramente, porque eu era mãe de crianças pequenas. E o gasto, quem tem filho entende sobre isso. Até hoje eu não consegui tirar a CNH por conta do custo, porque é um valor alto, né? Não é acessível para mim. Mas tá na hora de virar esse jogo, rapaz. E para isso, o governo do Brasil lança hoje a CNH do Brasil. Um novo jeito de tirar a habilitação. Mais simples, mais rápido e muito mais barato. E com mais liberdade de escolha. E curso teórico gratuito no aplicativo do governo federal. Aulas práticas onde você escolher. Agora a gente tem mais liberdade. E pode negociar melhor o nosso futuro. CNH do Brasil é nossa. O governo federal enxerga o Brasil real e criou a CNH do Brasil para quem trabalha. Para quem corre atrás. Para quem nunca teve chance. Para quem quer segurança, liberdade e oportunidade. A CNH para mim me trouxe mobilidade, oportunidade, melhores ganhos em todos os sentidos da minha vida. Ah, se tivesse CNH eu ia para Paris, para Itália, meu filho, hoje pegar o... Esse projeto vai diminuir os custos, vai abrir a mente de quem não é habilitado e vai ajudar a gente tirar um monte de gente da irregularidade. Agora eu vou, se eu não tirar já é falta de vergonha mesmo. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina a medida provisória que dispõe sobre as novas regras da CNH do Brasil. A presente medida provisória tem como objetivo alterar o Código de Trânsito Brasileiro para simplificar e diminuir os custos do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação CNH, de modo a reduzir os altos níveis de informalidade. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu espero, Renan, que o sucesso desse momento que estamos vivendo com a CNH seja uma coisa muito promissora para as pessoas que mais necessitam nesse país. Nós vamos terminar o 3º ano de governo. E eu disse no começo do ano de que nós tínhamos passado 2 anos preparando a terra,
tirando a quantidade de carrapicho que nós encontramos na terra, carpinando com muito carinho, e depois a gente plantou. E agora nós estamos no momento da colheita. Ainda não completamos 3 anos de governo e vamos, no começo do ano, prestar contas à sociedade brasileira do que aconteceu nesse país. É uma coisa mais ou menos como se nós estivéssemos chamando a sociedade brasileira a viver um momento da verdade. Eu diria que o nome poderia ser sinônimo à hora da verdade. Ou seja, é preciso desbaratinar a quantidade de mentiras que foi contada, a quantidade de mentiras que foi montada nesse país, a quantidade de coisas que não aconteceram nesse país, para que a gente possa mostrar para vocês o que foi a dificuldade de recolocar o Brasil no patamar que ele está hoje. A primeira coisa é que nós tínhamos acabado com a fome reconhecida pela FAO em 2014. E quando nós voltamos em 2023, nós pegamos o Brasil outra vez com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio, a FAO reconheceu outra vez que nós conseguimos tirar pela segunda vez o Brasil do mapa da fome. Uma coisa que eu digo sempre é que a palavra governar, ela não é correta para todo mundo. Porque no fundo, a palavra correta é que nós somos cuidadores. Quando você ganha uma eleição, você precisa definir. Embora você possa representar todos, você tem que definir quem é que vai ter as políticas públicas mais necessárias para elevar o padrão das camadas mais baixas da sociedade brasileira. Porque governar o Brasil para 35 milhões de brasileiros é fácil. Ele foi governado a vida inteira. Seria muito fácil. Esquece os pobres. Cria como se criou no Nordeste a frente de trabalho, que não tinha nenhuma finalidade, a não ser passar a doce ilusão de que aquilo iria gerar um benefício para as pessoas. Ou seja, quando você escolhe para quem que você quer governar, você descobre coisas como o Renan descobriu com a nova carteira de motorista. Então, veja, o Tiago, ele nasceu em 1987. E eu, Tiago, bem antes de você, já não tinha minha carteira de motorista. Eu, desde 1981, eu não dirijo. E não é que eu era bom motorista, eu não era muito bom não, mas como eu fui candidato a governador de São Paulo, arrumaram um motorista para mim, o carro era o meu, aí eu nunca mais larguei o motorista, porque era mais fácil andar falando mal dos outros com alguém dirigindo do que eu mesmo dirigindo. Bem, eu vejo o que acontece nesse país. Nós, Renan, fazemos parte da geração que tirou os jumentos das ruas desse país para colocar moto. Quem é que não está lembrado? A famosa enxurrada de jumentinhos abandonados por esse país, porque as pessoas começaram a comprar uma moto. Na medida que o Estado não ofereceu o passo seguinte, que era legalizar a moto, o pessoal viveu na clandestinidade assim mesmo. Eu não tenho carteira. Os estados não têm um bom sistema de fiscalização, então vamos continuar com a moto sem a carteira de habilitação. Mas na hora em que a moto, por menor que ela seja, se transforma num instrumento de trabalho de milhões de homens e mulheres deste país, que são os famosos entregadores,
aumenta a responsabilidade do Estado. E eu não sei, Renan, em que momento alguém falou com você que você entrou na minha sala achando que tinha descoberto o Brasil novamente. Presidente, eu tenho uma coisa para lhe contar, presidente, que é um golaço. E me contou a história da nova carteira. E eu falei, Renan, não é tão fácil, é preciso a gente convidar e a gente consultar o Ministério do que vai dar alguma coisa errada. É importante pesquisar. Ele falou, não, presidente, eu só estou pedindo autorização para trabalhar esse assunto. Mas ele não só trabalhou, como ele falou para a imprensa. Ou seja, a autorização foi ele falar para a imprensa que estava fazendo um negócio. O dado concreto é que nós estamos anunciando, sabe, não é apenas o barateamento. Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitado na sua plenitude, nos direitos que eles têm que ter, e ao mesmo tempo passando garantia para os usuários do trabalho que eles fazem, de que eles vão ser profissionais agora muito mais preparados, com mais responsabilidade, porque eles agora estão totalmente legalizados para exercer a função de motorista. Imagina você se um companheiro dele vai entregar uma comida, ou mesmo aquele motoboy que vai carregar um passageiro e ele não tem a carteira e ele tem um acidente e mata alguém. O prejuízo que essa pessoa vai ter por ter tido um ato de irresponsabilidade, que muitas vezes não era nem irresponsabilidade, porque se custava R$4.000 para tirar uma carteira, quem é que tem R$4.000? Porque o povo não tem emenda parlamentar. A gente não tem emenda. Então, o povo é o seguinte, se sobrar do salário, eu faço. Se não sobrar, eu não faço. E a competição é sempre essa, ou comer, ou fazer o que eu tenho que fazer. E a opção é sempre a mesma, é comer. E a opção correta. Eu prefiro ficar trabalhando sem o meu instrumento, mas eu preciso levar comida para casa e levar comida para meus filhos. E nós estamos mudando isso. Graças à competência do meu ministro do Transporte, graças ao trabalho da Casa Civil e graças ao trabalho de todos vocês que contribuíram para que o Renan conseguisse apresentar isso hoje. Olha, nós temos muita coisa para entregar. E vocês que são deputados e senadores precisam tirar proveito disso para vocês. Porque no fundo, muitas das coisas que nós estamos entregando, se não fosse vocês, a gente não estaria entregando. Não estaríamos entregando porque o Congresso, e veja, eu digo sempre um negócio para as pessoas aprenderem o que é política. Teoricamente, eu tenho um Congresso totalmente adverso. O meu partido só elegeu 69 deputados. O Congresso tem 513 deputados. Para votar qualquer coisa, eu preciso de no mínimo 247. No Senado, nós temos 9 de 81. Para votar qualquer coisa, eu preciso de 41 no mínimo. Então, meu caro, não tem outro resultado, é fazer política. É conversar, é dialogar, é tentar convencer, é ser convencido, é ceder. É assim que você exerce a governança. É importante lembrar vocês que Obama passou praticamente 8 anos nos Estados Unidos e quase não conseguiu aprovar nada no Congresso Nacional. Aqui no Brasil, nós aprovamos 99% de tudo que o governo mandou para o Congresso Nacional. Nem sempre era 100% do que a gente queria. Mas nem sempre era 100% daquilo que os outros queriam. E essa é a tal da negociação. Se você quer 100 e você conquista 50%, já é uma boa conquista. Se você pagava um exame médico R$300
e você vai pagar agora menos, olha, é um ganho extraordinário. Se você gastava 4 mil, 3 mil, vai gastar, sabe, 700, 800 reais, é um ganho extraordinário que no fundo significa o quê? Significa melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque é dinheiro que vai sobrar para ele levar mais comida para a casa dele. Então, essa é uma coisa importante. A outra coisa importante, gente, é que nós, no começo do ano, nós vamos escolher uma outra coisa, que é o gás do povo. Vocês sabem que nós assumimos o compromisso de tirar o pobre da humilhação. Ou seja, no Brasil, um botijão de 13 quilos de gás sai da Petrobras a R$ 37 e ele chega para o consumidor mais pobre desse país, de alguns estados, a R$ 150. Ou seja, isso consome 10% do salário mínimo. E nós achamos que não é justo isso. Então nós resolvemos criar um programa em que quase 15 milhões e meio de pessoas vão receber o gás de graça. O governo vai assumir a responsabilidade de que as pessoas mais humildes irão receber, sabe, o gás de graça. Para quem tem uma família de 4 pessoas, é até 4 botijão por mês, por ano. Ou seja, para que as pessoas não precisem cozinhar com álcool, não precisem ficar tentando aquele fogão de querosene, não fiquem tentando utilizar lenha, sabe, com 2 pedras no chão, que muita gente faz, correndo o risco de acidentar uma criança. Da mesma forma que nós resolvemos mudar a questão da energia elétrica no Brasil. Todos vocês sabem que o pobre paga proporcionalmente mais caro a energia do que o rico. O pobre que utiliza a energia do mercado regulado, ele paga mais caro do que o rico. Então, o que nós estamos fazendo é garantir que quem consome até 80 kW não pague mais nada de energia, quem consome até 120 kW pague só uma pequena parcela, e vamos permitir que as pessoas, donas de casa, possam entrar no mercado livre de energia, não tenha que ficar pagando mais caro, porque era como imposto de renda. Era como imposto de renda. Um cidadão que recebe dividendo, um cidadão que vive de renda, ele paga menos imposto de renda do que um cidadão que trabalha, faz 2 horas extras por mês para poder pagar o aluguel, depois do imposto de renda comia 27% dele. Qual era a explicação de justeza? Qual era o conceito de benefício social que esse povo tem? Nenhum. Então nós vamos anunciar, tudo isso já está em andamento, e tudo isso começa a aparecer, sabe, na casa das pessoas e no bolso das pessoas, a partir de janeiro, como um imposto de renda. Que é outra coisa que eu quero agradecer ao Congresso Nacional, de ter votado por unanimidade nas 2 casas o imposto de renda. Eu, na verdade, acho pouco. 5 mil reais. É pouco. Todo mundo sabe que é pouco. Mas a gente tem que medir a correlação de força, saber o momento político que a gente está fazendo, e quem quer tudo, às vezes nada tem. Né? Tem um ditado que fala, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Eu gosto dele voando porque ele está livre. Na mão ele está preso. Mas eu acho que nós temos que começar a perceber que não existe outra forma da gente fazer política de justiça social fora da questão tributária. É pelo tributo que a gente faz o país ser justo. E é por isso que esse ano vai ser o ano da verdade, além de um ano eleitoral. Todo mundo, eu estou vendo a cara de muito deputado, de muito senador, eu sei que todo mundo já está em campanha por esse país afora. Sabe? As pessoas não pensam em outra coisa. O Natal já foi esquecido, agora é só eleição. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para conversar mais seriamente com o povo brasileiro. Nós precisamos conversar. A política está muito complicada. A política está muito complicada no mundo inteiro. E aqui no Brasil também está complicada. E nós precisamos não distensionar, porque eu não acho que
está polarizada, mas polarizada sempre foi. Sempre foi. O problema é que você pode polarizar politicamente sem estimular o ódio. Não é isso? Você pode polarizar. Eu posso ser adversário do Sidônio, mas eu posso continuar sendo amigo do Sidônio, respeitando ele, como eu fui adversário do Alckmin, e ele foi meu adversário, e hoje ele é meu vice. Isso é política. O resto não é política. Isso é política. E é com esse tipo de política que a gente vai construir, durante o processo eleitoral, um outro jeito da sociedade compreender o que está acontecendo nesse país. O que é que está acontecendo de verdade nesse país? Porque só tem um sentido para quem tem um mandato público. É ao terminar o seu mandato ele medir se o povo melhorou ou não melhorou. Não é ele que melhorou. Porque se foi ele que melhorou, a coisa está ruim. É preciso saber se o povo melhorou, se as condições do país melhorou, se a economia melhorou, se o salário melhorou, se a saúde melhorou, se a educação melhorou. É isso que conta na nossa vida, na hora que a gente tem que prestar conta daquilo que a gente fez. E eu tenho muito orgulho. Muito orgulho. Quando eu terminei, companheiro Renan, meu primeiro mandato, eu fui o único presidente na história desse país que fiz um relatório e fui registrar em cartório. Fui registrar em cartório porque eu queria que todo mundo soubesse cada coisa que tinha sido feita e contratada nesse país. E agora eu não vou precisar registrar em cartório. Eu vou começar a prestar contas agora. Eu quero que cada pessoa saiba quanto de dinheiro foi colocado em cada cidade desse país. Porque vocês sabem também que tem uma coisa engraçada que a gente aprende. Nem sempre um governador ou um prefeito, por mais que seja amigo da gente, ele divulga que a obra é do governo federal. Eu conheço estado, Renan, em que eu chegava no estado, sabe, e a propaganda era como se não existisse o governo federal e era dinheiro do Estado federal. Eu lembro de governo que tentou pintar a Bolota do SAMU de verde. Sabe? Eu não quero disputar primazia. A única coisa é que prevaleça a verdade. É que as pessoas saibam, sabe, que tem participação do ente federado. Se tiver dinheiro da prefeitura, tem que estar lá escrito. Se tiver dinheiro do governo do estado, tem que estar lá escrito. E se tiver dinheiro do governo federal, tem que estar lá escrito. O que não dá é para as pessoas esconderem. Tem gente que muda até o nome do Minha Casa Minha Vida. Tem gente que mudava o nome do Luz para Todo. Maior cara de pau. Eu chegava no estado para inaugurar o Luz para Todo, o cara tinha mudado de nome o programa. Ou seja, esse tipo de coisa, nós vamos agora começar a esclarecer para as pessoas saberem quem é quem na história. Eu vou repetir, eu não quero primazia, eu quero a verdade. Porque nós precisamos acabar com essa história, sabe, das pessoas negarem. E uma coisa importante que nós estamos fazendo, eu queria pedir para os deputados, é a PEC da segurança. É importante aprovar para a gente definir qual é o papel da União na participação da questão da segurança pública. Nós precisamos definir aonde é que a gente entra e como é que a gente entra sem ferir a autonomia dos governadores. O que não dá é para não ter um papel relevante, sabe, do governo federal na questão da segurança pública. E é por isso que eu queria pedir para os senadores e deputados aprovar a chamada PEC da segurança, para saber se a gente tem uma definição do papel, que hoje é o problema mais grave do país. Tem gente que acha que é tudo resolvido matar. Eu não acho. Eu acho que investir em inteligência nas pessoas certas, no lugar certo, a gente não precisa de genocídio para enfrentar o banditismo. Da mesma forma que eu liguei para o presidente Trump
dizendo para ele que se ele quiser enfrentar o crime organizado, nós estamos à disposição. E mandei para ele no mesmo dia a proposta do que nós queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro, que é o maior devedor deste país, que é importador de combustível fácil, mora em Miami. Então, se quiser ajudar, vamos ajudar, aprendendo logo isso aí. Principal, colocando a paciência, a cordialidade. Quem sabe a gente consiga diminuir a violência contra as mulheres nesse país. Quem sabe? Porque qual é a verdade nua e crua? Passa essa ideia, Aziz, que a violência contra a mulher está só no meio dos pobres. Mentira! Está em todas as ramificações sociais desse país. Porque o cara que é machão, ele não tem coragem de brigar com o adversário lá fora, ele quer se vingar na mulher. Aí chega em casa e ele acha que ele é dono. Então eu tenho tentado fazer um movimento para que nós homens, eu vou repetir, nós homens, não é uma luta das mulheres, é uma luta nossa homem, criar um pouco de vergonha, que não é direito bater em mulher, e muito menos matar em mulher, como a gente está vendo todo santo dia. Não sei se vocês acompanham a imprensa todo dia, o que está acontecendo. É um cara que arrasta a mulher 1 quilômetro, é outro que toca fogo na mulher, é outro que descarrega 2 pistolas na mulher. Ou seja, e vai parecendo uma coisa normal, quando na verdade é um problema educacional. Nós, homens, precisamos nos reeducar para estabelecer o modus vivendi dentro da nossa casa. Como é que a gente educa o nosso filho? Sabe? Porque depende muito da educação. Então, companheiros e companheiras, agora todo mundo, Tiago, com carteira nova, você vai tirar a sua, cara. O Renan vai fiscalizar. É bom ele fiscalizar, porque se precisar ele vai te ajudar um pouquinho para pagar. Sabe? Então, eu acho que hoje é um dia extraordinário, porque aos poucos, ainda falta uma coisa, Tiago, fazer, que eu pensei que o Alckmin ia falar, que é outra coisa que eu estou atrás. Tá? Que a gente ainda não conseguiu concluir. Mas uma coisa que a gente quer fazer é baratear o financiamento de uma motozinha para que os entregadores tenham o direito de ter uma moto, de preferência elétrica, para economizar a emissão de gás de efeito estufa. Nós estamos atrás, pode ficar certo que é uma loucura nossa. Alckmin, eu, Rui Costa, sabe, o Boulos, está todo mundo tentando encontrar um jeito de financiar. Sabe? E é possível financiar baratinho. É possível financiar. Esse é o nosso próximo compromisso. Eu não sei se vai dar para a gente anunciar ainda até o final do ano, mas estamos trabalhando para isso. Fala, eu vou de bicicleta. Na verdade, ele não vai de bicicleta. A bicicleta é o único transporte que ela não leva ninguém. É a pessoa que leva ela. E a pessoa, como a gente se engana? Ah, eu vou de bicicleta. Não, a bicicleta é que vai de você. Porque se você não pedalar, ela não sai do lugar. Então eu acho que não é correto o Tiago andar 50 quilômetros de bicicleta. Se fosse entregar comida a 50 quilômetros, vai chegar tudo gelada, cara. Não, ele tem direito de financiar uma motozinha com a CNH nova, sabe? Ganhando um pouquinho mais. Aí a gente vai financiar uma motozinha para você se transformar no entregador mais feliz de Brasília. Gente, um abraço, muito obrigado. E eu espero que essa medida provisória seja aprovada o mais rápido possível. Muito bem. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardam. Nós acompanhamos ao vivo o anúncio da regulamentação de novas regras para a emissão da CNH. A medida simplifica etapas para tirar a carteira de motorista, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo